Olá, boa noite. Eu mudei aqui a forma de colocar o computador. Aí eu quero que vocês me falam se tá bom ou não. Boa noite para quem tá entrando. Boa noite, Luciene. Boa noite, Doris. Boa noite, Daisy. Lá vamos nós. Maria Helena, boa noite, querida, para mais um evangelho. Tá bom assim, Luciene? Que bom. Mariana, Mai, minha amiga, boa noite. Por um período, a Elaine vai ficar longe dos evangelhos, pois ela vai fazer um curso. Boa noite, Sheila, Doris. Então, nós vamos fazer juntinhas com ela em pensamento, com a espiritualidade, com vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham passado uma boa semana. E nós estamos aqui na segunda-feira para recarregar nossas energias, para que possamos juntas iniciar mais uma semana. Não é mesmo? Esperar mais um catiquinho para a gente colocar fazer a leitura da nossa página. Hoje eu escolhi uma página boa, chama Ser Otimista, mas eu ainda vou esperar uns 2 minutinhos. Boa noite, Dona Maria Helena. Que bom que a senhora tá aí. São tantos os companheiros, né? Boa noite, mamita, que aparecem por aqui, que vêm nos ver, que gosta do evangelho, que participa, que se refaz, né? Ah lá, boa noite, Dona Maria Helena. Aí conseguiu escrever boa noite. Eu preciso ensinar a mamãe também, que ela ainda não tem medo de sair da página. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui novamente para mais esse evangelho de hoje. Fica tranquila, Maria Helena. Nós todos, se é amiga, a gente pisa na bola, depois a gente volta atrás, viu? Fica bem tranquila. Mais uns minutinhos e eu vou fazer a leitura. Então, a Elaine, vocês ouviram, né? A Naigê Cristina, boa noite. A Elaine vai fazer um curso por um tempo e aí a gente vai fazer o evangelho por aqui, pela página do centro, ao vivo, né? Olha, eu tô com um brinco só, pessoal. Então, vamos tirar um para ficar tudo igual. Então, vamos lá. Ser otimista. Se o otimismo vem e diz, acredita em ti e age. E o pessimismo diz, para quê? Qual dessas vozes você segue? O que será que a gente segue? O pessimismo gera doença e infelicidade, mesmo quando assume a aparência de um justo, comodismo ou preguiça. Ainda que te demande esforço, seja otimista e encontrarás mais à frente os frutos dos seus esforços. A vida traz à tua mão o que mais necessitas na hora mais necessária, né? Acredita, pois, e seja otimista, hoje e sempre, né? Vou ler mais uma, tá, gente? O ânimo na dificuldade. Vamos ver essa? Estás diante de uma grande dificuldade? O que tens a vencer é maior do que as tuas forças? Mesmo assim, toma fôlego, preenche de nova disposição e parte para a luta, sem medo. Enquanto te achas fraco e pequeno, o problema se mostra resistente e insolúvel, mas se te revestes de coragem, a situação se inverte e surge a tua vitória. Desde o primeiro instante, mentaliza a ti mesmo como vencedor, solucionando o problema, reduzindo ele a pó, e assim a realidade te será favorável. Se preciso, sê como o bambu, que verga ao vento, mas não quebra. A maior vitória é estar certo de que se pode vencer. Boa noite, seu Antônio Carlos. Então quer dizer que nós somos como o bambu, a gente
enverga, mas não quebra. Boa noite, Sinira. Se vocês não colocaram um copo de água ainda, peguem aí para colocar. E vão colocando o nome dos companheiros que vocês querem pedir a oração da noite para os espíritos já. Apesar que eles sabem tudo, mas a gente gosta de colocar. Então vamos colocando. E vamos então juntos iniciar mais um Evangelho no Lar, com a proteção de Jesus, com os amigos espirituais e com vocês, meus companheiros de segunda-feira. A gente ouve muito um orador espírita, ou numa aula, ou numa palestra, ou que mais? Deixa eu ver. Dentro de outras religiões, falar do perdão. Então, muitas vezes a gente fala, eu perdoo, né? Eu tenho facilidade, eu consigo, eu esqueço. E aí eu ouvi uma historinha do Chico, dele perguntando pra gente o que a gente fazia com relação àquele que foi perdoado, ou seja, aquele que nos magoou. E eu fiquei pensando, e eu vou contar essa história para vocês, porque ela é muito interessante. Olha só que interessante. Ele conta que uma senhora de Ubá, a dona, acho que é Mirna Terezinha, ela era uma médium, né, de Ubá, e ela perdeu um irmão num assassinato que ela gostava muito. Ela ficou muito chateada, muito sentida. E aí, ela, passados 8 dias, depois que ele havia desencarnado, ela rumou até a delegacia e pediu ao delegado que ela gostaria muito de falar com aquele infrator, com aquela pessoa que fez aquele ato. E é claro que eles não deixaram, pensaram que ela podia estar fazer alguma coisa de mal para ele. E aí ela tentou uma, tentou duas, tentou 3, tentou 10 vezes. Na 11ª ele pensou assim, bom, eu vou atendê-la, porque se fosse para fazer mal, ela já teria desistido. E ele coloca uma cadeira em frente à cela, e ela se senta, e ela conversa com ele, ela diz que ela está ali, e que ela trouxe para ele um evangelho segundo o Espiritismo, e que com a partida do irmão, o irmão mais próximo que ficou dela era ele naquele momento. E que ela estava ali para ser uma irmã para ele, mesmo com toda a dor que ela sentia pela perda daquele irmão. E eles se tornaram amigos e ela continuou visitando aquela cela e aquele moço, né? Durante toda a vida dela, que ela ainda estava encarnada, levando cigarro, levando doces, levando uma refeição, uma palavra. Então o Chico diz que ela foi a única pessoa que ele conheceu que agiu dessa forma. Então ele perdoou, né? Ela perdoou mesmo, porque a partir do momento que ela perdoou, aquele infrator tornou-se para ela um irmão. E daí eu lembro daquele caso daquele menino, o menino que foi arrastado, o menino Hélio, né? Quando o pai dele também foi até a cadeia, que ele sentia que ele precisava se comunicar com aquela pessoa que tinha feito aquilo com o filho dele. E ele realmente perdoa. Então isso são casos assim, muito raros, mas que mostra na íntegra a palavra perdão ou o verbo perdoar. É claro que nós sabemos que nós temos dificuldade com isso ainda. Aí eu lembro de um dia uma senhora chegar perto do Chico e dizer para ele, acho que até já contei isso para vocês, Chico, eu tô casada há 40, 50 anos e eu já perdoei o meu marido as 70 vezes 7 vezes, ou seja, as 490 vezes que eu teria que perdoar. E aí Emmanuel conversa com ele, né? Aí ele fala para ela, olha, nosso mentor Emmanuel está aqui dizendo que essas 70 vezes 7 vezes é para cada vez que o marido fizer alguma coisa, ou seja, não é contar os 490 e só, né? Então não existe um limite. Eu sei que nós somos limites para as pessoas não nos magoarem, tudo isso existe e tem que existir mesmo. Mas ele está dizendo do perdão. E quando a gente ouve o perdão também, se a gente for procurar as histórias, muitas das vezes o perdão, ele deve ser, travou para mais alguém?
Alguém pode me falar aí se tá conseguindo assistir? Eduardo, boa noite. Você tá me vendo e me ouvindo? Boa noite. Então ele tá me vendo. Então muitas das vezes nós temos que... A gente acaba perdoando, mas para nos ver livre daquele problema, ou para nos ver livre daquela pessoa. Muitas vezes nós não vamos conseguir mesmo ter uma convivência de como irmãos, né? Mas nós vamos mandar para aquela pessoa vibrações amorosas. Vocês já tiveram que pedir perdão alguma vez? Perdão mesmo, né? De alguma coisa que você fez para alguma pessoa, nem sei, para mim foi uma pessoa de fora, que eu respondi de uma forma inadequada e eu pedi um perdão. Boa noite, Célia. Boa noite. Oi, Ivone. Boa noite, querida. Quem que veio aqui também? A Daisy Mairon. Então, eu já tive que pedir e fiz isso assim com o meu coração aberto. E às vezes eu fico pensando que quem mais a gente tem que procurar para fazer esses pedidos? Porque o próprio Jesus nos diz, né? Reconcilia-te hoje mesmo com teu inimigo enquanto está a caminho. Ou seja, estando encarnada, nós estamos tendo oportunidade de estarmos a caminho com todos. Não quer dizer que os inimigos nossos, aqueles que nós temos como inimigos, precisam conviver dentro da nossa casa, mas que nós temos que ter uma convivência, mesmo que distante, saudável. Mas essa história do Chico nos mostra que ainda como nós temos a dificuldade para perdoar. Vocês lembram da história da máquina de costura que eu contei? Chico tinha um cachorro e esse cachorro estava doentinho. Chico cuidava do cachorro, etc. E aí um dia a vizinha, achando que esse cachorro dava muito trabalho ao Chico, acabou desfazendo do cachorro assim para que ele morresse, né? E quando o Chico chegou, o Chico ficou muito triste. Ele não esperava por isso, ele nunca tinha reclamado. E ele ficou com aquela dor aqui dentro, não falou nada e ficou com a dor. Aí um dia num trabalho com o Emmanuel falou assim: Chico, tem uma coisa escura aqui. Escura? Escura. Chico, é o cachorro. Não, que isso, eu já desculpei. Não, imagina. Chico, é o cachorro. Vamos fazer assim. Vá até essa amiga, essa conhecida que eles tinham, né? E descubra o que ela gostaria mais de ter nessa vida. E aí você compra isso que ela gostaria. Então quer dizer que eu vou lá e descubro e ainda compro. Chico, não sou eu que tô falando isso, né? Isso é coisa de Jesus. É as coisas que ele sempre pregou pra gente. E ele foi. E ele descobriu que ela queria uma máquina de costura há muito tempo. E o Chico, com o salário de funcionário público, vai lá e compra uma máquina de costura para pagar em 10 encarnações, né? Vamos assim dizer. Se vocês estivessem aqui comigo, a gente estaria rindo junto. E aí ele vai levar a máquina de costura para essa vizinha. Quando ele chega e ela vê a máquina de costura, do peito dela sai uma luz que vai até o peito do Chico e tira aquela coisa, né, ruim. Porque naquele momento ela estava tão feliz que ela transforma o ódio em amor, o espinho em perfumada flor e assim por diante. Essa é uma história muito bonita dele. E tem também aquela história que ele estava andando, ele ia para trabalhar, e aí ele ficou pensando que vinha vindo uma senhora e que ela ia parar ele. Ele falou: nossa, eu não posso conversar com ela agora, porque eu vou chegar atrasado no trabalho. E ela: Chico, ele fala, na volta. Ela falou: Chico, para só um pouquinho. E ele andou mais um pouquinho, o Emmanuel falou para ele: volta, Chico, não vai ser 3, 4 minutos que vai atrasar o seu serviço. E ele voltou. E ela estava com uma receitinha na mão, mostrando para ele como é que tomava aquele remedinho que o Dr. Bezerra tinha receitado. E aí Chico deu uma olhada, explicou para ela e foi embora. Aí quando ele estava indo, Emmanuel falou assim para ele: Chico, olha para trás. Quando ele olhou para trás, ela estava mandando ele com Deus, e da boca dela saía o quê? Perfume, rosas, saía aquele fluido iluminado,
de agradecimento que ela estava tendo por ele. Então, de um lado, nós temos, às vezes, a falta do perdão, e do outro, nós temos, às vezes, a gratidão. Então, que nós possamos aí repensar as nossas atitudes, como é que nós vamos lidar com isso. Claro que nós queremos ser como a dona Mirna Terezinha, a senhora que foi à delegacia e ficou amiga do algoz, né? Que deixou ela tão triste com a perda do irmão. Mas muitas vezes nós ainda não conseguimos. Então, que nós possamos ser ainda o meio termo de ter a consciência e de trabalhar para isso. Eu quero saber se vocês já escreveram o nome das pessoas que vocês querem vibrações. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu ver onde que começa. Reinaldo Alves é o nosso primeiro nome, certo? Então, nós vamos vibrar para o Reinaldo Alves. Podem ir escrevendo se alguém tiver ainda alguém, tá? Antônio Carlos Grulli, Márcio Alencar, Lenita Camargo, Heloísa Camargo de Alencar. Bom, agora eu não tô vendo mais nenhum nominho. Então, ainda vamos vibrar para Dona Maria Helena e o seu Luiz, que são as pessoas que eu sempre vibro da minha família. Então, eu vou colocar o meu pai e minha mãe, o Anor e a Maria Angélica. Vamos colocar o Sérgio, seus irmãos, a Rita, o Luiz. E todos aqueles que estiverem necessitados de revigorar aí. Então, eu vou colocar meu irmão, a Bia. Vamos colocar aí a nossa meninada, né? Que vai ter tanto ainda trabalho para executar nesse país tão maravilhoso, nessa encarnação que está tendo. Vamos vibrar ainda para Petrópolis, né? Que a gente não precisa assistir, mas o nosso coração pode ir até lá e deixar um abraço carinhoso para aqueles resgates que estão sendo feitos e para os espíritos recolhidos também. E quem mais vocês querem vibrar? Tem mais alguém? Se tiver, eu ainda aguardo mais uns minutinhos para a gente poder fazer a prece junto. Então, nós vamos fechar os nossos olhos, porque nós vamos ficar olhando na tela e eu não vejo vocês, só vocês que me veem. Então, vamos fechar os olhos para que juntos a gente possa proferir a nossa gratidão, a alegria de estarmos juntos. Jesus amigo, mestre, tão amoroso, tão carinhoso, nós agradecemos por esses instantes onde você sempre disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente. E é assim que nós nos sentimos, com você presente. Nesse instante, nós queremos iluminar todos os sentimentos bons que cada um de nós tem, para que ele seja levado como bálsamo para outros corações também necessitados. Vamos também pensando nas pessoas que se encontram nos hospitais, nas casas de repouso, nas cadeias e tantas que ainda se encontram na sarjeta e algumas na sarjeta emocional, quando ainda não acordaram para a vida. Encontram-se ainda em plena escuridão. É nesse sentimento, Senhor, que nós agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e aos amigos aqui que não me faltam e que eu não tenho dedos para contar, pela alegria da participação e do carinho que eu sinto de vocês através da telinha. Vamos então, respirando mais uma vez, agradecer. E nós te agradecemos, Senhor. Obrigada por tudo. Fique conosco, Senhor. Que assim seja. Que a nossa água possa ser fluidificada
trazendo para cada um de nós o remedinho necessário para as nossas dores morais, físicas e espirituais. Tudo bem, gente? Estão todos bem? Querem falar alguma coisa? Alguém quer entrar na tela comigo? Nós vamos fazer um experimento, disso um dia. Da gente entrar junto numa tela aqui pra gente poder conversar. Não é? Então, se ninguém tem nada pra falar, Maria Helena ainda anda com muita dor. Nós vamos agradecendo então a vocês. A Nadeia. Nadeia, se você não viu, depois você ouve aí que é bem curtinho. Obrigada, Sheila, por seu carinho de sempre estar junto. Até segunda-feira, Ana, a gente se encontra com certeza. Vocês fiquem bem, se cuidem e vamos, cada uma recebe um beijo aí no coração para que possamos semana que vem estar juntos, tá bom? Fiquem bem. Tchau, tchau. Boa noite, Nadeia. Fiquem bem, gente. Dá vontade de ficar aqui, né? Tchau, tchau.